Oiê, pessoal, aqui é a Nayara Tavares, sou atriz e faço uma das personagens dentro do longa Terra Encantada e hoje estamos aqui para entrevistar a galera que veio prestigiar o filme, então bora lá? Já está gravando? Eu sou Nilson Jaime, presidente do Instituto Cultural Bernardo Heres para os Povos do Cerrado e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e do Tocantins. A minha participação nesse documentário se deve a esse debate que o filme Terra Encantada se propõe, através de seu diretor Robney Bruno, e que busca levantar a questão da colonização. No nosso entendimento, eu como editor-geral da coleção Goiás Mais 300, nós entendemos que não se trata de ser herói ou vilão. É um fato histórico que realmente ocorreu uma colonização, e essa colonização não é europeia, mas uma colonização mameluca, de netos e bisnetos de indígenas com portugueses, e houve em Goiás uma invasão, houve um genocídio de povos que habitavam essas terras há 13 mil anos. Então a questão é simplesmente avaliar qual o impacto que esses colonizadores e os povos que aqui habitavam legaram para o estado de Goiás. Entendo que não se trata de retirar ou de erigir monumentos, mas de mostrar o que cada um desses povos legou para nós dessa geração. A expectativa com a Terra Encantada é que ele continue provocando. É um filme provocador, que incita o debate, e nós estamos aqui, vamos participar também da live, do podcast, visando aprofundar esse debate. Beleza. Isso aí. Pires. Nájila, você participou do filme? Não Está aqui participei. como espectador. Isso. Qual que é a sua expectativa para o filme? É uma expectativa de um ângulo interessante, porque eu gosto de ver a parte que dominou e a parte que foi dominada, e as duas versões, e o que passaram os dois para chegar no contexto e no final da história. E aí, herói ou vilão? Eu penso que tá mais para vilão, porque você não conquista sem extermínio, sem sangue, sem sofrimento. Então eu acho que sem o diálogo sempre existirá o vilão. Você falou o seu nome, né? Nájila. Tá bom, obrigado. Nájila. Nada. Então fala o seu nome e a expectativa para o filme, e se herói ou vilão? Ah, tá. Bom, meu nome é Franco Pimentel, estou aqui para assistir Terra Encantada, com meu amigo Robney. E a minha expectativa é grande, né? Da gente poder ter uma abordagem, um recorte sobre a história do estado de Goiás, da formação cultural, e uma questão que sempre está muito em voga, né? Se o nosso Anhanguera, né? O Bartolomeu Bueno dos Santos, né? Da Silva, se ele é um herói ou se é um vilão. Eu acredito que há um contexto social por trás disso, mas a gente não vai negar que o processo de colonização ele é absolutamente destruidor, né? Quer dizer, Bartolomeu foi um grande genocida, se a gente pode usar, né? Porque nessa desculpa de entrar para dentro das terras de Goiás, né? Das terras do Brasil, e descobrir o ouro, porque essa era a função deles, os caras mataram e dizimaram milhares de tribos, né, dos povos originários. Então, de fato, sim, não tem nada de herói, não existe heroísmo nesse processo. Tá bom. Will. Obrigado. Anhanguera é um herói ou vilão? É um vilão, claro. Não tenha dúvida. Eu acho que devia destruir. Por sinal, o Léo Pincel, no Facebook não, no WhatsApp dele, tem uma foto dele em cima do Anhanguera. Eu acho que a Anhanguera devia ir para outro lugar, devia voltar para São Paulo. Está na hora do Anhanguera voltar para São Paulo, né?
não vamos mandar só Pablo Marçal, não. Vamos mandar a Anguera também. Mas se não fosse ele, talvez a gente não estaria aqui hoje. Não, eu acredito que não. Não existe isso. Essa história não existe. A história é a história é contada. Não tenha dúvida. O cara, o Cristóvão Colombo ia para a África, acabou indo para a América. Tá me entendendo? Então, e que é considerado também um grandíssimo assassino, um grandíssimo cara esquisito. Tem um filme maravilhoso sobre ele, que esculhamba com ele, com toda a história. Não é preciso fazer da história um massacre, um genocídio, tá me entendendo? Para entrar na história. E falar assim, não, se não fosse ele não estaria aqui. Ah, aqui nada, eu sou pernambucano, né? Valeu, obrigado. Nada, mas desculpa aí qualquer coisa, se você achar que... Não, mas aí, não, tá bom. vamos ver o filme. E aí eu queria que você se apresentasse. Qual que é seu nome? Tá, meu nome é Denise Araújo. E você está participando do filme? Isso, eu estou participando do filme, na figuração da parte final. Ah, e qual que é a sua expectativa para o filme? Eu estou com expectativa muito boa. É um filme muito importante para o legado do nosso estado, da sociedade em geral, né? Sim. É um filme assim, bem interessante que narra a história dos acontecimentos que originaram os povos aqui em Goiás, né? E eu tô muito feliz com o lançamento desse filme, porque muito me interessa também. Eu sou apaixonada em história. Ah, e pra você, ele é um herói ou um vilão? Eu acho que ele fica dividido entre herói e vilão. Porque se não fosse essa atitude que ele teve aqui no nosso estado, como que a gente chegaria até aqui, né? Isso. Mas ao mesmo tempo, como que a gente vai justificar a violência que aconteceu na época? Sim. Obrigada. Qual que é seu nome mesmo? Denise. Obrigada, Denise. Obrigada. Eu conheço você. Nome se apresentando e qual a sua expectativa para o filme? Bem, meu nome é Rodrigo Cássio. Eu já vi o filme porque eu escrevi um texto sobre ele. Você é o escritor! Eu participei assessorando o Robinei, né, como assessoria de comunicação. E o filme, assim, tô com expectativa de vê-lo na tela grande, porque eu só pude ver na tela pequena até agora. Acabei de conversar com ele falou que o filme está bem ajustado, as cores estão bonitas. Então, estou muito ansioso para ver, porque sempre é legal quando a gente sai da tela pequena e vai para a tela grande, né? Sim, é ótimo. E para você, né? Você participou só como escritor ou teve alguma participação dentro do filme também? Não, eu não apareço na tela, eu só fiz a parte pós-produção, ajudando a divulgação e escrevendo um texto a respeito do filme. E o texto também. E eu queria saber, então, para você, o Bandeirantes é um herói ou vilão? Eu acho que ele é uma mescla de herói e vilão. Eu acho que não dá para defini-lo nem só como herói, nem só como vilão. Eu tô ali na posição do meio termo. Ah, então tá, ótimo. Obrigada, Eu que agradeço, Rodrigo. Então, gente, estamos aqui com o Kleber, que fez direção de fotografia no Terra Encantada. E Kleber, eu queria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouquinho sobre o seu processo e qual a expectativa que você tem para o filme. Foi um processo, foi legal. Eu achei assim, teve planos de sequências enormes. Eu achava impossível fazê-los, mas acabou acontecendo, foi bem legal, porque era gimbal pesado e tal. Mas foi bem bacana ter participado do processo e aprendido também, né, com a opinião das pessoas, né, que acham se é ou não, né, o vilão ou se é um herói. Um herói. E pra você, é um vilão ou herói? Eu sou neutro no assunto. Prefiro não opinar? Não opinar agora. Ok, tudo bem, Kleber. Mas e a sua expectativa pro filme, pra sessão? Eu acredito que deve ter ficado muito legal. Acredito que vai ficar muito bacana, ter uma sessão maravilhosa. Então ótimo, obrigada pela sua participação. Obrigado. Você segurasse esse é o microfone para você estar respondendo. E eu gostaria que você começasse se apresentando, quem é você e se você participou do filme e qual a sua expectativa. Olá, bom dia. Meu nome é Robimar, sou irmão do Robinei Bruno. Estamos aqui na expectativa, né, para o lançamento do filme Terra Encantada. Um filme assim, que está gerando uma curiosidade muito grande em todos, principalmente na família, pois é uma história que confunde um pouco com a história da família, né? Então a gente está aqui ansioso, né, para essa estreia, porque a gente quer ver o resultado final desse filme, porque confunde um pouco com a nossa história, a história dos meus pais, né, que desbravou também para vir para Goiânia
para ganhar a vida também, né? Então nós estamos nessa expectativa aqui e muito ansioso. E você participou do filme? Sim, nós participamos um pouco do filme, alguns depoimentos, minha mãe também participou, contando algumas histórias, né? Dela, do meu pai, histórias da família. Então, assim, muito, assim, na expectativa muito grande. E pra você, Bandeirantes, herói ou vilão? É uma coisa até interessante de responder, né? Herói e vilão ao mesmo tempo, né? Porque ele veio desbravar essas terras, né? Então veio como assim trazer um pouco da modernidade, trazer implantar a cidade aqui, né? No nosso estado de Goiás. Então nessa parte sim, um herói, mas vilão porque foi meio assim carrasco, né? Principalmente com os povos nativos da época, né? Então assim é meio complicada essa resposta, mas eu diria que é um pouco herói e um pouco vilão também. Certo, obrigada. Você começasse falando o seu nome, se apresentando, qual a sua expectativa para o filme e se você também participou do filme. Sim. Meu nome é Vilmar Ferraz, sou produtor de audiovisual da Etnia Produções Cinematográficas. Não participei do filme, né? A expectativa é interessante porque, apesar de eu achar o Anhanguera um tremendo vilão, a obra do Robinei está dando o benefício da dúvida, né? Para alguém escolher se é vilão ou se é herói. Não é herói e imagina se ele não tivesse vindo fazer sacanagem aqui, a gente era tudo índio aqui, correndo na mata, tranquilo, legal, né? Então eu tenho uma expectativa boa, apesar de já ter uma opinião formada sobre o Anhanguera, Bartolomeu Bueno da Silva. Sim. Certo, Okay? muito obrigada. Eunice Tapuia, eu queria que você começasse, Eunice, falando quem é você, sobre você um pouco. Falando daquele dia que a gente esteve lá, fazendo uma entrevista com você, já tem mais de ano, né? E finalmente a gente está com o filme, lançando o filme aqui, a sua expectativa para o filme, né? E na sua visão, assim, como que você vê esse heroísmo e esse vilanismo desse pessoal que veio para colonizar essas terras? Então, o meu nome é Eunice Tapuia, eu sou do povo indígena Tapuia do Carretão, sou uma liderança do meu povo, sou professora adjunta do núcleo Taquinarracan aqui na UFG. E para mim é com muita alegria estar aqui hoje para ver esse filme, né? Porque o fato de eu ter sido entrevistada lá na aldeia, no meu território, isso mostra que a gente tem despertado ao povo brasileiro o outro lado da história, mostrar a visão dos povos indígenas. E isso é muito importante, porque quando a gente fala do bandeirismo, tudo na vida tem os dois lados. E com os bandeirantes, a visão dos povos indígenas não tem sido divulgada, né? Historicamente falando. Então, esse filme ele vem mostrar, além da visão do que já está aí divulgado, a visão nossa também, dos povos indígenas aqui do estado de Goiás. Então, é com muita alegria que eu estou aqui hoje, nessa abertura. Foi um desafio chegar aqui, mas isso precisa ser divulgado, isso precisa ser levado adiante. Então, eu só tenho a agradecer pela ideia de fazer esse filme, pela oportunidade de estar dando a nós a voz para dizer o que a gente pensa e como a gente se vê fazendo parte dessa história de Goiás e que por muitos anos a gente não teve a oportunidade de dizer o que a gente pensa, o que a gente acha. Mas que bom que vocês vieram, agradecer a presença de todo mundo. Essa é a primeira exibição do nosso filme, o lançamento mesmo, né? O projeto pela Secretaria Estadual de Cultura com o patrocínio da Equatorial. Tá? É isso? Isso. Faltou falar alguém? Não, é isso mesmo, patrocínio da Equatorial e da Lei Goiás. Tá, então, eu queria passar a palavra para o Rodrigo, né, porque ele é um crítico convidado do filme, ele que escreveu a crítica do filme e depois eu termino de falar. Obrigado, Rodinei, bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos e bem-vindas. Bem,
Rubinei, obrigado pelo convite para falar e para escrever um trabalho, um texto sobre a obra. É uma obra que vocês vão poder observar, ela tem características do cinema documentário contemporâneo. O Rubinei ele faz um tratamento tanto objetivo do tema, digamos assim, mais tradicional, de procurar discutir o problema da estátua, o tema da estátua, da presença da estátua, do surgimento dela, mas vai muito além, porque na verdade é uma discussão sobre a cultura goiana, sobre a história de Goiás, sobre a história da formação de nós como povo, daquilo que nós somos hoje. Então a ligação dessa abordagem mais objetiva com o presente se dá por meio de uma abordagem mais subjetiva, em que o Rubinei se coloca na tela, se coloca no filme e fala de aspectos da vida pessoal, da sua experiência de vida. Isso é muito interessante, isso faz com que o filme seja uma espécie de transição permanente, constante, um trânsito constante entre o objetivo e o subjetivo. Rubinei, acho que é uma sessão muito, muito feliz, porque o filme ele realmente tem uma importância de colocar em questão um tema relevante para todos nós e, ao mesmo tempo, mexer com a nossa cabeça, com a nossa subjetividade, porque a gente vai pensar na nossa própria experiência, com certeza, a partir do filme. É isso. Passar a palavra para a Cristina, que ela é a produtora do filme. Bom dia, eu sou Cristina Bispo, sou produtora executiva do filme e eu quero compartilhar com vocês duas visões sobre o Terra Encantada. Como produtora executiva do documentário, foi uma experiência enriquecedora, pois ele explora ali o mistério, né, do desaparecimento fictício da estátua do Anhanguera, aqui em Goiânia, e entrelaçando aí as narrativas com os aspectos da vida real. Além do mistério em si, né, o filme nos leva a uma reflexão profunda sobre nossa identidade cultural e como as histórias que nos cercam moldam, né, o quem somos. Ele nos convida a discutir questões como o machismo e os frutos do ambiente em que fomos criados, desafiando-nos como somos, né, analisando ali as narrativas que perpetuam os impactos das nossas vidas. E, na minha perspectiva como psicanalista, o que realmente importa é nosso potencial de evolução e o reconhecimento do arrependimento. Esse é um caminho para compreendermos essa dinâmica e buscarmos mudanças significativas para nós. Desejo a todos uma boa sessão. É isso.
Espera um pouquinho, liga no último, eu não sei quanto de bateria tem. Vamos economizar o máximo. Eu vou servi-los, tá? Eu vou tirar as garrafas. Eu só vou tirar, só tampem pra mim que eu vou tirar as garrafas da mesa, tá? Mas eu tenho que O box aqui não atrapalha, não. Eu vou organizar ele para ficar exposto para o senhor, tá? Rubinei, eu começo, passo a palavra para você. Eu faço essa linha, e aí eu passo para o Rubinei. Rubinei começa a falar, né, do filme, e vocês podem seguir a sequência. Você faz a mediação, cara. Aí você tem que fazer, assim, as perguntas, né? Sim, sim. Você faz as suas perguntas provocativas. Senhores, olha como é que vocês estão na TV, tá? Vou começar a encaixar os enquadramentos. Daqui a pouco eu não vou poder mostrar mais, tá? Mas vocês estão bonitões, todos. Eu acho que as meninas estão mais bonitas, né? Podem tomar o quanto? Toma um pouquinho mais de Maravilha. Aqui, ó, são 3h20 agora. Se a gente começar, vamos dizer, daqui a 10 minutos, 5h30 no máximo. Começar às 4, né? Que tá agendado? Ou não? A gente tá com problema com ela, precisa ir, a gente tá querendo começar mais cedo. Então, você que sabe. Começar mais na hora que estiver pronto, pode começar. Tá bom. Vocês vendem pipoca de 1 litro, pipoca com coca guaraná de 1 litro, tem que dar uma pessoa. Tem cerveja aí, não? Uma pinga. Sérios mesmo. Podcast com cerveja não dá muito certo, não. O Monark caiu, foi nisso aí. Não pode ser o aguardente, né? O aguardente, Se eu souber o que trazem aqui para gravar, você fica encabulado. Seria um pouquinho a sombra do olho do senhor, que o olho é bonito. Não, você fazer o contrário. Inclusive, essa é uma pergunta provocativa. Você sempre usou boné? Por quê? Desde que eu te conheço. Essa é a Não precisa não. Deixa eu ver. Olha para essa câmera aqui, Sempre por favor. entendi como Diretor, olha para essa registrado. câmera aqui, ó. Tá ótimo. Aí, tá excelente. Excelente. Não, vou tirar o boné. O boné tá legal. Tá. Rodrigo, calibre um pouquinho seu copo. É a melhor coisa da vida. Senhores, todo mundo com o celular mutado agora. Não precisa colocar em modo avião, mas todos com o celular mutado. Tá Esse microfone delas não tem fio. Eles estão desligados por enquanto. Obrigada. Não, eu falo que assim, na hora que a gente começar. Já Pode ficar despreocupado. Vai ficar tudo certinho, tranquilo. É que eu estou economizando a bateria delas porque a mesa é para 4 microfones com fio, certo? Certo. Aí como vocês eram 6, eu coloquei um kit sem fio para atender a demanda das duas que vão ficar para cá. Mas vai funcionar tranquilo, fiz os testes ontem. Tá? Beleza. Tá tranquilo, diretor? Tá aí. Arrastem com cuidado quando forem arrastar. Professor, está confortável? Confortável. Agora o senhor coloque assim, deixa eu botar, ok? A água, perdão. A água do senhor coloca desse lado. Pronto. Tá? A água, eu aconselho você deixar de cá. deixar de cá, porque essa mão sua às vezes vai bater e tal, né? Aqui você está mais confortável. Ótimo. Tá? Tá confortável aqui? Sim. Essa distância é perfeitamente. Tá bom. Uhum. Professor, mantenha. Ok, aqui, nesse lugar. Exatamente. Dá pra minha esposa lá fala. Sim. Professor, chegue um pouquinho mais próximo da mesa. Isso, que é excelente. Tá? O tipo de voz do senhor mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. Alguém mais ficou sem suporte celular que queira? O professor não vai usar agora. Quer ocupar? Não? Tranquilo? Tá? Usa aí. Colocar item de cenário. Obrigada. Não ficar na mão. Tá? Tudo que ia atrapalhar vocês têm que dispersar agora, porque senão vai tirar a concentração de vocês na hora. Perfeito? Conversação. Diretor, improvisado. quero ouvir a voz do senhor. Fala alguma coisa pra mim. Conversa Alô, comigo. som 2. Alô, Mais um pouquinho, fala um pouquinho com mais. vocês. 1, 2. A conversação normal do senhor. Faz uma saída pra mim, diretor. Uma saída desse podcast agora. Estamos aqui diretamente do podcast Goiás para apresentar Isso. o debate Foque sobre o no filme microfone. Terra Isso. Encantada. Ok? Povo indígena, tá? Eu tenho um carinho especial por... Próxima. Eu sou Nayara Tavares, estou como atriz no filme e estou aqui hoje a convite do Rubinei. É isso. Tá, eu não gostei da corrente. Coloque, qualquer coisa você coloca em caixa as duas pernas. Uma para cair, que é pra você ficar mais confortável, beleza? Ok. Mas essa distância, Vitor, como é que tá? Fala novamente pra mim. Olá, eu sou Nayara Tavares, sejam bem-vindos ao podcast. Isso aí, soltem a risada. Isso aí. Vamos ver como que debateremos hoje.
Heróis ou Vilões? Também a convite do Rodney como uma das entrevistadas no documentário. E esse sotaque seu, de onde é esse é? Sou Nilson Jaime, presidente do Instituto Bernardo Eves para os Povos do Cerrado e do Instituto Histórico Essa e voz, esse Geográfico. time do senhor é perfeito. Rodrigão, por favor. Boa tarde, estamos aqui nessa tarde para realizar o podcast sobre o filme Terra Encantada, que está sendo lançado hoje também, foi lançado hoje. Estamos presentes aqui com o Robinei. Rodrigo não perde, não é. Meninos, então, assim, agora vocês se soltaram um pouco mais, tá? Começando a ficar organizado, todos com água. Deixa eu completar um pouquinho o papo desses dois aqui, dessas meninas, e a gente vai poder rodar já. Nós estamos agora são exatamente 3h30. Vocês vão conversando e tal, vão soltando a voz. É isso que eu quero. Pois é isso. Eu vou orientar vocês para dar uma qualidade maior de corte, uma transição de câmera. Foi pouca transição de câmera. Exemplo, o Rodrigo está na conversação, o professor está na conversação, vou jogar a câmera para vocês. Vai pegar esse quadrante aqui, dos três. Porém, lá, nessa separação que vocês fizeram, no CapCut, por exemplo, eu pego o indivíduo. Então, cada um de vocês vai conseguir tirar um material dessa gravação, se assim vocês quiserem. Perfeito? A palavra está desse lado de cá, a câmera vai estar aqui. Eu vou usar esporadicamente a câmera central. Tá? A câmera central pega um panorama geral de vocês. Eu aconselho não muito conversa cruzada. Qual que é aquela? A pessoa está na conversação, o outro vai e interrompe bruscamente. Isso na voz dá uma montoeira de voz. Perfeito? Está na palavra, às vezes, pega um panorama. Joga na central para mim, Vitor, só para eles terem uma noção. Olha, a panorama, ó. Olhem todos para a televisão agora. Olha, a panorama está pegando vocês. Eu vou usar um pouco essa, de esporadicamente, numa transição, para mostrar a logo e tudo mais. No resto, as laterais. Diretora, tá ok? Ok. O que vocês acharam? Tá ok? Uhum. Bonito o nome. A última letra é um Y com um tio, né? E se lê Can. Isso. Você vai ter que dar o start. Então faz o seguinte, dá. Já aceitou a transmissão lá, Vitor? Acabei de aceitar aqui. Podemos? Podemos. Fazer a contagem de 3 segundos, tá bom? Tá bom. 3, 2, 1. Boa tarde, vamos começar agora o podcast de lançamento do filme Terra Encantada, do diretor Robinei B. Almeida. Meu nome é Rodrigo Cássio Oliveira, sou professor e crítico de cinema, e nesse podcast contamos com a presença do diretor e roteirista Robinei Almeida, da Eunice Pircodi Tapuia, que é liderança indígena e professora adjunta do núcleo Taquina Racan da UFG, da Nayara Tavares, que é atriz do filme, da Ruth Vaz, educadora museal, professor Nilson Jaime, que é presidente do ICEB, membro do IHGG e do IHGT, editor-geral da coleção Goiás Mais 300. Bem, a ideia é que a gente faça um podcast sobre o filme, sobre tudo que o filme traz como ideias, provocações. É um filme que tem uma característica muito interessante, que é ter múltiplas vozes, múltiplos pontos de vista que se cruzam, às vezes colidem, às vezes se complementam. E acho que essa é uma ocasião muito interessante para a gente realmente falar a respeito do que o filme suscita em nós como ideias e enfim, né, reflexões a respeito da cultura goiana. Quero que cada um comece falando um pouco sobre qual foi a sua relação com o filme, a participação, todos aqui participaram do filme. Inicialmente peço para o Robinei comentar sobre como foi a experiência de produzir o filme, especificamente, Robinei, sobre essa pergunta, se o Anhanguera, né, a estátua do Anhanguera ou a figura do Anhanguera representa um herói ou um vilão. Particularmente, eu gostaria que você comentasse isso, considerando o fato de que o filme também é muito pessoal, e que você se coloca no filme, né? Em algum momento eu acredito que você percebeu que esse filme seria não só um filme sobre a cultura goiana, mas um filme sobre a cultura goiana por meio do qual você falaria também da sua própria experiência de vida, da sua individualidade, da sua pessoalidade. Fala um pouco pra gente sobre como foi fazer esse filme, por favor. Obrigado, Rodrigo. Assim, primeiramente agradecer, né, todo mundo aqui na mesa, você, o professor Nilson, que é muito importante, que eu conhecia através desse filme, a Ruth, conheci lá em Goiás, no museu, a Eunice, querida Eunice, tive o prazer de conhecer ela, fiz um pulo até na aldeia, exclusivamente para entrevistar ela. Quando eu ouvi a história de vida dela, eu falei, não, eu tenho que entrevistar ela.
é a voz que eu preciso no nosso filme. E a Nayara, que já é uma parceira de vários filmes, né, Nayara? Sim. Estamos aí produzindo, então, assim, a Nayara participa, né, já participou de outros projetos nossos, do meu primeiro longa, o Dias Vazios, né? Inclusive tem uma cena do filme, queria depois perguntar para você, Nayara, se foi uma surpresa para você ver essa cena do filme lá. E, bom, sobre o Anhanguera ser herói ou vilão, eu acho que para mim, assim, pouco importa, sabe, falar exatamente isso, né? Eu acho que cada um tem a sua visão sobre esse assunto. E o que eu quis passar com o filme é que a gente, né, nós goianos, né, que nascemos em Goiás, né, a gente tem isso no nosso DNA, como o professor Eliezer fala na entrevista dele, né? Aliás, o Eliezer, se estiver assistindo, você fez falta, Eliezer. Parabéns, deu show no projeto. Então a gente tem isso no nosso DNA. E quando eu tive, assim, vamos dizer assim, a vontade, né, de fazer esse filme, foi exatamente numa discussão que eu estava na cidade de Goiás. A gente fez uma exibição de um filme lá, e depois a gente ficou batendo papo na porta do cinema, e a gente começou a falar sobre o Anhanguera, né? E na rodinha lá todo mundo, assassino, genocida, e não sei o que, tal, sabe? Falando mal mesmo, todo mundo falando mal, né? E aí alguém na roda pegou e falou assim, peraí, gente, se não fosse ele, ninguém de vocês estaria aqui. Aí essa coisa, sabe, me pegou, né? Falei, cara, realmente tem razão. Eu parei para pensar nisso e isso ficou, sabe, latente na minha imaginação. Bem avaliado na Lei Goiás pelos consultores, né, analistas, né, do projeto, pelo Conselho de Cultura. Agradecer o Conselho Estadual de Cultura por ter aprovado esse projeto. Agradecer também a Equatorial por ter acreditado no projeto e patrocinado o projeto, né? E aí, a partir disso aí, foi uma descoberta fazer o filme, até chegar no que a gente viu na tela hoje, né? Que eu falo um pouco da minha família, um pouco da trajetória da minha família e no que importa para mim, que é falar sobre o diabo velho que ainda a gente tem dentro de nós, né, goianos, de cada um, né? Essa herança que a gente tem, né? E a minha mãe, ela é descendente de indígena e escravos, né? E meu pai é descendente de europeu, é um branco. E aí eu conto um pouco do encontro deles, né, no filme, dessa história, né, de como eles se conheceram, se casaram, né, e do que aconteceu. Né, falo um pouco da nossa vinda do interior para Goiânia, né, e falo dessa estátua, que quando eu fazia o segundo grau em Goiânia, eu ia todos os dias no centro de Goiânia e essa estátua estava lá, mas eu nunca dei moral para ela, nunca dei bola para aquela estátua. Lembrava dela por causa né, desse mito, né, do ouro, dele ter enganado os indígenas, botando fogo no aguardente para descobrir onde estava o ouro, né. Para mim era só aquilo, né. E aí, a partir disso, eu fui aprofundando, né, e a gente chegou no que o filme fala hoje, né. Eu acho que vou deixar um pouco agora as outras pessoas falarem. O modo como você se posiciona, você tem falas firmes e usa o seu direito de falar em nome dos indígenas, sendo uma liderança indígena. Gostaria que você falasse para a gente como foi participar do filme, como você se percebe no filme e percebe também o filme como um discurso a respeito da cultura goiana e do que nós somos hoje. Então, isso de falar firme tem a ver com meu povo, né? Meu povo, então, é um povo guerreiro, um povo que resiste desde 1788. E participar desse filme, para mim, foi muito bacana, porque mostrou que tem alguém interessado em nos ouvir, a ouvir o outro lado da história, né? Porque a gente conhece o que está no livro, mas quem escreveu os livros? Então, quando a Robinei foi em casa, na aldeia, né?
me escutar, foi um marco importante, porque ele nos enxergou. Então, a gente trazer a nossa voz, trazer o que a gente pensa do Anhanguera para a sociedade brasileira em si é muito importante, porque eu acho que a maior reflexão que esse filme traz é quem é essa sociedade brasileira. Porque a sociedade brasileira, no geral, não só a goiana, é a mistura do algoz e do opressor, né? Os portugueses com os indígenas, com o povo negro. O brasileiro, no geral, é essa mistura. Mas as pessoas ainda não se dão conta, elas ainda não refletem sobre isso. Então, isso demonstra que a sociedade brasileira ainda é muito ignorante. E quando eu falo ignorância, é no fato dela não conhecer ou não querer se dar conta de quem é ela nesse mundo. Porque se ela se desse conta, ela refletiria e ela entenderia. Então, eu acho que a maior reflexão desse filme, que esse filme traz, é isso. E, nesse sentido, eu penso que esse filme tem muito a colaborar e vai servir muito para que ele seja utilizado para debates futuros. Inclusive, por exemplo, a gente viu que as falas que eles estão, quem são os que falam primeiro? Os indígenas, nós indígenas falamos no final. Que mensagem isso nos passa, sabe? A gente agora, como pesquisadora, e a gente agora entendendo as regras daqui, a gente entende que tudo que acontece aqui agora tem um porquê. Nada é porque aconteceu, por sorte, não. Tudo segue as regras do local. Então, quem foram os indígenas que falaram? De onde eles são? São indígenas aqui de Goiás? São indígenas de outros lugares? Então, tudo isso, esse filme traz para refletir. E, assim, como eu disse, é uma porta. Esse filme mostra que tem alguém querendo nos ouvir e que a gente está usando essa oportunidade para dizer, nós também sabemos sobre e queremos falar sobre, mas a gente espera que haja muitas outras pessoas querendo nos ouvir, que haja muitos outros trabalhos, né, diretor, para que mostre mais o nosso jeito de pensar e como a gente interpreta os fatos. Porque a Anhanguera, para a gente está claríssimo, ele não foi um herói. Mas adianta só a gente dizer, para nós ele não é um herói? Porque se não fosse ele, seria outro. Ou seja, o que ia mudar, afinal de contas, era só o chicoteador. O chicote seria o mesmo. Então, não faz muita diferença nesse sentido. Então, isso para não ficar só eu falando, mas o filme traz muitas reflexões. Uhum. Nayara, você foi atriz no filme e a tua participação foi como certa fantasia a respeito do que pode ser a nossa cultura, né? Que no filme acaba sendo provocativamente colocado. No filme você entende essa ficcionalização, mas para nós que estávamos indo nas ruas, a gente não se apresentava como atores, mas como ativistas e questionamento. Tanto que a gente levou fotos da estátua sumida e fazia questionação. Não tem essas cenas, mas teve vários debates, até na cidade de Goiás também, que a gente, depois que fazia aquela performance, a gente começava a achar pessoas para perguntar sobre. Então, para eles aquilo era real, que a gente realmente estava fazendo um debate, indo até a cidade fazer um debate, que estava acontecendo esse debate real em Goiânia. Então, para mim, misturou... Para nós, a gente sabia que havia um pouco de ficção, mas querendo trazer uma reflexão. Porém, no filme trouxe essa parte ficcional, mas para mim sempre foi real. Assim, tudo que a gente interpretou, eles achavam que era uma performance teatral, mas que trazia uma reflexão. E na cidade de Goiás, a gente foi muito mais recepcionado o debate, pessoas que entendem um pouco mais dos lados com história do que em Goiânia. Muitas goianos passavam, às vezes, gritando, não tira o velho de lá, não, deixa a estátua lá. Eles, tipo assim, só de ver a camiseta que a gente estava vestindo. A gente nem chegava a conversar com eles. Então, muitas, assim, observando, já entendia o que era o debate sobre o que era.
Então, para mim foi mais realidade mesmo, né, esse ponto de vista, do que ficcional no processo de fazer o filme. Outras perspectivas sobre os fatos históricos, né? Eu estava refletindo sobre o filme e tentando fazer uma aproximação com o meu próprio objeto de trabalho, né, que é o acervo museológico, os objetos que estão lá históricos guardados nos museus. E o fato histórico ele é como se fosse uma peça de museu, né? Só que ele é uma peça tridimensional, multidimensional. Cada pessoa que faz parte daquela referência histórica ali, ela vai olhar da sua perspectiva. Elas não se invalidam, mas eu acho que elas se acumulam dentro daquela perspectiva também, porque o fato está lá, né? O objeto está lá. A gente não pode negar que ele é multifacetado, né? Então não tem como a gente falar aqui, por exemplo, a figura da Anhanguera, ele é simplesmente lado A e lado B. Ele vai ser todo um alfabeto de percepções ali e elas não se anulam, né? Mas também não podem ser negadas que algumas facetas elas precisam de um tipo de reparação e elas têm consequências que a gente convive com elas até hoje. Então, na minha percepção, enquanto educadora e na minha observação de alguém que atua em museus há muito tempo, a gente sempre tem esse desafio de ser capaz de entender que o processo histórico ele é impagável, assim, no sentido de que você não pode simplesmente apagar aquele pedaço que não te agrada e fazer de conta que ele não existiu, mas a gente tem que criar acúmulo a partir disso e entender com mais complexidade e com mais profundidade os erros e acertos e as consequências disso na história, né? O passado serve ao presente, né? E nesse presente a gente constrói novas elaborações para o futuro. Eu acho que o filme permite isso, sem deixar de até mesmo elaborar com coisas que, apesar de serem ficcionais na história do documentário, elas são muito reais e muito palpáveis na história do Brasil e do mundo, né? A gente tem, de fato, uma discussão sobre as estátuas que representam figuras históricas complexas, né, paralelas ao Anhanguera, dentro desses processos colonizadores. E a gente tem tido um debate de retorno de peças históricas do Brasil também, como foi agora o Manto Tupinambá, que retornou ao Brasil esse ano, inclusive. E são processos, né? Eles têm que ser analisados profundamente, a gente tem que ver profundamente quais são as consequências disso, mas principalmente nessa análise, também permitir que todos os observadores do fato histórico, todas as testemunhas e pessoas que fazem parte daquilo sejam escutadas. Eu acho que, nesse sentido, o documentário foi muito bacana, porque ele conseguiu trazer mais perspectivas, mais olhares para o Anhanguera, como um sintoma de uma coisa real que foi a colonização brasileira, né? E a exploração do nosso território. E com isso também a gente ter mais escuta sobre as consequências disso, inclusive para a nossa atualidade, né? O que a gente quer agora de Brasil. Não só na sua entrevista, mas tem momentos em que o filme trabalha também com a tua locução, a tua voz falando a respeito do projeto Goiás Mais 300, né? Inclusive, o senhor trouxe aqui um livro para a mesa, para o debate. Inclusive, a cerimônia de lançamento do Goiás Mais 300 aparece no filme. Me parece que existe no filme uma certa tensão a respeito da historiografia, do modo de se fazer história, de como a história pode ser feita. Então, acho que assim, o filme ele é muito feliz em colocar isso em debate e acredito também, na minha percepção, que você é muito feliz em se posicionar, você se posiciona com muita clareza também a respeito de como você entende isso. Gostaria que você falasse a respeito de como foi se inserir nesse projeto e como você vê a tua voz, entre outras, no filme. Perfeito. Bem, primeiramente, parabenizar o Robinei pelo excelente trabalho, um trabalho que me surpreendeu o resultado, surpreendeu positivamente. Acho que ele alcançou o que ele se propunha, que é suscitar o debate. Tanto a ele quanto a sua equipe, né, estão de parabéns. Em segundo lugar, o Goiás Mais 300, ele veio com a intenção, até na fala lá, a Eunice, num certo momento, ela fala que é um projeto de comemoração. E na apresentação do livro, eu já deixo bem claro que ele não visa comemorar nada. Nós aproveitamos uma efeméride para trazer esse debate para Goiás, inclusive dar vozes a pessoas que, em outras circunstâncias, talvez não tivessem esse espaço. E como nós citamos no próprio filme, né, que também fui surpreendido lá, um discurso que eu fiz de improviso lá no Instituto Histórico,
onde eu falo das mulheres trans e das lésbicas. A sociedade brasileira não sabe que a expectativa de vida das mulheres trans é 34 anos. A sociedade não sabe disso. É bem menos que os indígenas, do que os afrodiaspóricos. São brancos, na maioria. Né? Estão ali, estão sendo chacinados, estão sendo mortos, porque simplesmente nasceram diferente. Num determinado momento, na 20ª semana, quando a mente masculina ou feminina deveria se coadunar com o órgão sexual que ela possui, deu diferente. E essa pessoa é sacrificada, condenada pela sociedade por causa disso. Então, Goiás Mais 300, quando fomos fazer o livro Mulheres, conforme falamos lá, tínhamos que colocar isso. Da mesma forma, primeiro momento, quando pensamos no Goiás, como a Eunice disse, era Goiás 300, mas não porque nós pretendíamos comemorar 300 anos da colonização. A colonização de Goiás, ela aconteceu há apenas 15 gerações. O Anhanguera pai, o primeiro que veio em 1682, é meu 15º avô. Mas antes dele, lá em Santana de Parnaíba, antes ainda em São Paulo, o cacique Tibiriçá, aliás, eu me enganei, ele é meu 9º avô. E o 15º avô, o cacique Tibiriçá. E naquele momento já existia uma grande rixa no processo de aceitação ou não dos portugueses, entre o Tibiriçá, o Piquerubi e o Caiubi. Eram 3 irmãos, cada um com um posicionamento. A colega estava falando agora há pouco, né, do monumento, e monumento é algo de tão pouca importância que uns 3 meses antes do incêndio do Museu Nacional, eu fui lá e visitei, fotografei as burdunas do Tibiriçá, uma das quais ele matou o próprio irmão e um sobrinho. No entanto, 3 meses depois, o fogo levou. Então, eu não acredito em heróis e vilões meramente que isso leva a alguma coisa. Eu acredito em sociedade. É preciso que a sociedade, hoje, se eu fosse repensar aqui, foi um projeto que eu pensei junto com o Dr. Jales Mendonça, presidente do IHGG, e se eu fosse repensá-lo hoje, eu colocaria 3 palavras. Ao invés de reflexão e ressignificação, eu colocaria reflexão, ressignificação e reparação. Porque essa é a estátua que nós precisamos de erigir. A da reparação, a da reforma agrária, é da demarcação das terras indígenas, é do sistema de cotas que dá ao negro e ao indígena condição de se educar. Nós estamos aqui com uma doutora na Universidade Federal, professora da Universidade Federal, e sem essa política de reparação, isso foram quantos anos sem se alcançar? Por quê? Foi negado ao negro, foi negado ao indígena o direito de se alfabetizar. Em 1837 tem uma lei que proibia os negros de frequentar a escola. Em 1850 saiu a lei de terras e era proibido ao negro possuir terras. Tudo bem, aí veio a Lei Áurea. Esse negro e o indígena, por consequência, ele não tinha educação e não tinha terra. As terras que eram dos indígenas foram sendo subtraídas e até hoje não foram demarcadas. Bem, e quando o Brasil precisou de mão de obra, o que ele fez? Começou a importar alemães, eslavos, italianos, japoneses e dar terra para eles. Isso é negado até hoje aos indígenas, cujas terras não são demarcadas, e à população afrodiaspórica que está por aí vagando nos bolsões da cidade. Então, a reflexão e a ressignificação, ela tem que ser seguida de reparação. É essa reparação que nós defendemos e que no filme nós procuramos suscitar esse... Quando surge o debate, né, de se retirar, eu até num texto do nosso trabalho, eu falo, olha,
retirar ou erigir monumentos nada significa. O que nós precisamos é ensimesmar-se. E aí, assim como o Robinei, eu também fiz uma imersão num livro que eu escrevi sobre meus ancestrais, um livro de 1148 páginas, onde eu vou até os meus ancestrais indígenas, geração por geração. Normalmente a gente fala assim, não, eu tive uma avó ou bisavó que foi pega no laço, querendo dizer que era uma indígena que foi, digamos, aprisionada à força. Mas ninguém sabe o nome dessa avó. A sociedade brasileira não se ensimesmou da importância dos seus ancestrais negros e afrodiaspóricos. Que é uma professora lá de Tocantins, ela foi uma das organizadoras do livro. Então, claro que essa é uma história contada por brancos, mas mamelucos, descendentes de indígenas e de negros, interessados em que todos tenham voz para contar a sua própria história. Foi isso que nós procuramos. Levar pessoas com... que está no cruzamento da Avenida Anhanguera com a Avenida Goiás, isso não pode ser pouco importante. E o fato de ela estar lá ou não estar lá também não pode ser tão pouco importante assim. Eu, particularmente, assim, também eu tenho uma posição, acho que até um pouco parecida com a do professor Eliezer, que Eliezer não é professor da UEG, no filme, que fala do Anhanguera como um herói trágico, não necessariamente um herói no sentido mais contemporâneo, mas um herói que não leva bondade por onde passa, mas sim alguém que, inclusive, leva devassidão, que é uma maneira de escapar dessa dicotomia heróis ou vilões. Mas, ao mesmo tempo, eu confesso que me incomoda passar pelo centro e ver o Anhanguera. Em princípio, eu sou muito indiferente, mas quando eu reflito sobre a presença dele, eu sinto um certo incômodo, pelo fato de que eu acho que ele já não representa a Goiânia contemporânea. E a cidade está mudando de um jeito que eu já não consigo mais perceber por onde ela vai para se representar bem. E a gente está aqui falando sobre diversidade, sobre a necessidade de a gente entender a nossa história com mais consciência e que a cidade reflita o que somos. Como que vocês pensam que a gente pode transformar a Goiânia? E eu acho que a partir da realização do filme dá para discutir isso, porque o filme conversa com as pessoas na rua, a Nayara estava falando sobre como as pessoas reagiam à passagem dos atores, né? Como a gente pode pensar a transformação do nosso espaço urbano para que ele reflita melhor quem nós somos hoje, a partir desse novo paradigma que é de diversidade, de reparação, se a gente quiser usar o seu termo, né? O que a gente pode fazer? Fizemos aqui um filme, o Robinei fez um filme. Isso é louvável, isso suscita discussão, mas para além disso, a gente consegue transformar também o espaço urbano? O que pode ser feito? Outras estátuas em torno do Anhanguera, talvez, quem sabe? Uma que vocês têm a dizer? O Dr. Jales, numa polêmica que surgiu numa rádio, ele sugeriu que se colocasse uma estátua da Damiana da Cunha ao lado da do Anhanguera. Eu acho particularmente que, como já escrevemos aqui na apresentação do Goiás Mais 300, né, que erigir ou retirar estátua, isso pouco vai funcionar. Lá em Santana de Parnaíba, que é a terra que saiu os Bueno, que vieram para Goiás, setor Coimbra e Bueno, está aí os Bueno. E grande parte das famílias de Goiás descendem dos Bueno e dos Camargo, que vieram de São Paulo, que são mamelucos, são netos, bisnetos e trinetos do cacique de Ibiriçá, do Piquerubi e do Caiubi, que estavam ali na fundação de São Paulo. Ali em Santana de Parnaíba, vocês podem visitar, fica ali perto dos Jardins, é um município autônomo, mas encostadinho em São Paulo. Você chega lá, tem uma série de monumentos de bronze, inclusive de indígenas. O que é que isso altera? O que é que isso muda na concepção e na mentalidade das pessoas? Recentemente, eu estive com o professor Altair Salles, na Secretaria de Educação, apresentando um projeto. Ele escreveu um livro chamado 650 Gerações, o Brasil antes dos europeus. E é um livro que tem um escopo bem assim, mais apropriado para a universidade. E surgiu a ideia, ele me trouxe, querendo levar isso para as escolas, nós apresentarmos isso para chegar às escolas. Eu falei, professor, isso aqui está muito denso para a escola do ensino fundamental. Vamos transformar isso
vamos transformar isso em fascículos. E foi transformado em 11 fascículos, onde se conta que, ao invés de 15 gerações, como eu estava dizendo, há 650 gerações, 13 mil anos, já existiam povos originários morando aqui. Agora, o que precisa de se ficar claro, patente, povos originários, indígenas, eles não são de outra raça. Eles são Homo sapiens sapiens. É a mesma espécie humana. Inclusive, de onde eles vieram, eles não nasceram aqui no Brasil, eles vieram também da África, como todos os seres humanos. E diferentes culturas, ambientação diferente, morando separadamente, desenvolveram cultura própria. Uma cultura que tem que ser respeitada. Mas aquele purismo que a gente coloca, e que no século XIX o romantismo pregava, do bom selvagem, como eles eram, né, indevidamente chamados, não existe, são seres humanos. Existem as mesmas malefícios, ou seja, dentro do indígena também existem os diabos velhos. Ou seja, o bem e o mal, ele está dentro do ser humano. Seja ele preto, seja ele pardo, seja ele indígena, seja ele branco, europeu, não importa. Eu acho que isso então, tem muito a ver com a posição do Robinei no filme mas também. Essa visão, o senhor desculpe, o professor Nilson, discordar um pouco com o senhor. Foi não. Porque, assim, essa visão indígena, assim, a Eunice acho que pode até falar melhor, de ouvir a professora Eunice falar sobre isso, né? Porque até logo depois da Eunice, a gente mostra o Natanael, né? Que quer fazer quer explorar lá o Marco Zero, né? O encontro dos rios, né? E eu acho que o indígena não tem essa visão exploratória que o branco tem, de fato, entendeu? E isso, assim, me incomoda muito quando eu pesquisei o filme e falei sobre o filme e coloquei isso no filme, né? Eu até retrato meu pai, né? Porque o meu pai, ele foi um vilão e muitas vezes ele foi um herói na minha vida, sabe? Não tem como negar isso, né? E eu faço todo esse questionamento. E a minha mãe, como descendente de indígena e de escravo, e meu pai vem mais do lado do branco europeu, né? O Bruno de Almeida, ele vem exatamente dos portugueses italianos. Eu sinto que a minha mãe, quando entra na vida do meu pai, e ele é viúvo e tem 2 filhos pequenos, e ela até fala no filme que não queria casar com ele, que pedia para Jesus mandar minha mãe é muito religiosa, né, para mandar uma mulher boazinha para cuidar dos filhos dele, e ela acaba cuidando dos filhos dele, e acaba casando com ele, e com isso ela tem o sonho de vir para Goiânia, interrompido, né, mas anos mais tarde ela consegue, né, formar, estudar, e eu não vejo essa visão nos indígenas, essa questão exploratória que o homem branco tem, entendeu? O homem branco, ele quer explorar, ele quer ganhar dinheiro, ele quer, até a Ruth coloca muito bem, né? Ele quer se destacar da natureza, né? Que é uma visão mais cristã, né, Ruth? Depois você pode falar sobre isso. Mas assim, só dando um apontamento aqui diferente. Com licença, mas eu também gostaria de falar a respeito da outra reflexão que o filme traz e que ficou muito clara aqui à mesa, as pessoas falando desse, né, vilão ou herói, e no final a fala dos indígenas a gente precisa sentar à mesa, porque se a gente depende dos animais, dos morros, das estrelas, que dirá do outro ser humano, que é também meu irmão, que é a mesma raça que eu. Mas a sociedade brasileira ainda comete as mesmas atrocidades que cometia lá com os meus ancestrais. E isso acabou de acontecer aqui quando a 9ª geração, como o professor Nilson já acabou de dizer, vem aqui me desmentir, dizer que não é uma comemoração, sendo que o livro está escrito Goiás mais 300. 300 de quê? 300 anos de Goiás. Então, professor, o senhor me desculpa,
Mas o que eu disse está dito, o que eu disse foi o que foi feito, o que foi falado nas primeiras reuniões em que eu participei. E a prova está aqui, o livro está aqui com a capa escrito Goiás mais 300 anos de estado de Goiás. Então, assim, a gente precisa muito refletir e a gente precisa muito lutar para que a gente não cometa os mesmos erros que os nossos ancestrais cometeram. Por quê? Porque eles cometeram erros, eles cometeram atrocidades num outro momento da história. E agora, nós que estamos aqui, a gente que está aqui nesse momento atual, a gente já tem outras ferramentas, a gente já entendeu que o que a gente precisa é de união, o que a gente precisa é de dar as mãos para conviver juntos. Então, eu me sinto muito triste de saber que nós, povos indígenas, precisamos lutar muito para que a gente tenha voz, para que a gente tenha espaço de poder estar participando, e depois, quando a gente participa, a gente é refutado assim, dessa forma, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu também me sinto feliz de saber que você acha que o espaço que você teve no esse livro, mas toda a coleção, ele não tem o bandeirante aqui na capa. Ele tem uma pintura rupestre que foi feita pelos povos originários há 13 mil anos. Então, isso mostra bem qual que é a nossa intenção, qual que é a nossa motivação. E a forma que nós chamamos de participação. Uma indígena, você foi convidada, você teve problema, não pôde. Você para ser, então você não pode dizer que não houve essa preocupação. E um trabalho como esse, você pode ouvir, você pode gravá-lo, mas não para escrever. Aí sim precisa ser mesmo pesquisador. Né? É um trabalho científico. Mas dizer que o livro não está comemorando os 300 anos de Goiás, quando o título é Goiás mais 300, é o mesmo que dizer que a gente... Ou não, mas aconteceu isso. Quando a gente fala que outras pessoas, que o monumento será erigido em nome delas, a gente está também vendo que o discurso demonstra que existe uma imposição sobre as coisas. Eu entendo o processo acadêmico, que ele determina como as coisas vão ser feitas. Mas o processo acadêmico, a universidade, ela é uma estrutura europeia. Ela fala quem é que é válido ou não de ter o conhecimento registrado e guardado dentro daqueles portões. E os museus também funcionam assim. A gente também determina que acervo ou não entra. Por muitas décadas, né, o Museu das Bandeiras tem 75 anos de existência, ele escolheu perpetuar a perspectiva da identidade branca. Muito do nosso acervo não foi se perguntado se poderia ser retirado dos locais onde eles foram retirados. Eles simplesmente foram retirados e levados para lá. A gente lida com essas dinâmicas de alguém ter escolhido por outras pessoas o que fazer dessa história, o que fazer desse acervo, o que fazer dessas memórias, cotidianamente. E eu acho, refletindo, é um processo de reflexão também, não é uma crítica, eu participei dos vídeos que foram produzidos e algumas coisas que rolaram em redes sociais, na internet, né, do 300, mais 300, mas a minha reflexão aqui fica no sentido de que é suficiente 6 indígenas para 3 volumes de livro? É suficiente se eles eram a maioria da população no Pidorama, que é o nome original do Brasil? A gente tem sempre que lidar com um conflito muito grande quando a gente é institucionalizado. Eu sou instituição, certo? Eu admito que a minha instituição ela é falha, porque não é suficiente a gente ter um corpo de acervos indígenas que não foram trazidos para lá por eles, foram recolhidos por outras pessoas, que é a gente entender a nossa ancestralidade na complexidade dura que ela tem. Nós temos sangues que se misturaram à custa de muita dor, né? e de muito sangue na realidade. Nada disso vai poder ser apagado. As cotas não são suficientes, a delimitação de terras não é suficiente. Vocês eram donos de tudo isso aqui. Eu ia falar uma coisa errada, mas consegui me controlar. Vocês eram donos de tudo isso daqui. Delimitar terra para indígenas chega a ser ridículo quando você pensa que tudo era deles. Quem ocupou esse lugar e determinou como as coisas deveriam acontecer, se não foram eles. Mas eles também não... E eu acho que ninguém está dizendo que indígena é santo, porque a santidade também é uma ideia cristã. Essas pessoas nunca reclamaram serem vítimas das coisas. Elas foram dizimadas. Mas ninguém aqui é santo, ninguém aqui está dizendo que outra pessoa é um vilão, ninguém está dizendo que outra é o diabo.
Deus e diabo, da forma como a gente enxerga, como coisas antagônicas, são também, de novo, o prisma europeu sendo colocado para determinar como acontece tudo no mundo, né? Por último, para eu fechar aqui meu raciocínio, eu acho que a gente, às vezes, se vê obrigado a voltar ao manifesto antropofágico dos modernistas. Obrigado porque a Eunice, em algum momento, disse: eu tenho que entender a palavra, para dominar a palavra e ela servir a mim. Então, os povos indígenas, eles se veem na função de: eu tenho que entender esse povo, engolir esse povo e ele me fortalecer para eu poder ganhar o meu espaço de volta. Né? Então, você partir para a academia, eu vejo como uma solução antropofágica. Né? Você está engolindo aquilo que uma vez te engoliu e te invalidou para que você valide toda a sua narrativa. E que ela também alcance outros espaços que antes eles não eram alcançados. Mas não é só a cota que responde a isso. É todo um processo que realmente valide a inserção dessas pessoas, quando elas querem, e o direito delas não quererem, porque elas já sabem o processo delas de acúmulo de conhecimento. Aí é onde a gente entra com respeito a culturas milenares. Você respeita a forma como elas se organizam, você respeita a forma como elas estabelecem a cultura e a memória delas. Você não impõe. E aí você acolhe ou não. Mas também é uma escolha institucional, os critérios que a instituição pode dar, que ela acha que são os válidos de dar. Mas dizer que ela não tem leitura, ela tem uma leitura muito clara, a partir de séculos de acúmulo com a ancestralidade dela, sobre o que é a vida indígena, sobre o que é a perspectiva indígena nesse território, nesse único território aqui. Eu acho que esse aqui é o desafio que a gente se encontra aqui agora. É conseguir estabelecer o que pode ser feito a partir. Não tem como a gente apagar a Anhanguera só derrubando o monumento. Não tem como no meu computação mesmo, para promover o debate. Porque, assim, como eu falei para o professor Nilson, né, ele, como historiador, ele tem os livros, tem o quadro negro, né, para expor as ideias dele. E eu, como artista, né, e como que eu quero refletir a minha vida, o meu momento, né, eu tenho a minha arte, o meu objeto é o filme. Então, para fazer isso, então foi uma questão de provocar mesmo, sabe? Assim, não para maldizer e nem para tirar chacota, assim, é só para provocação. Inclusive, no filme, nos créditos finais do filme, eu tenho um comentário lá sobre isso. Né? A minha intenção é simplesmente provocar o debate. Acho que a função da arte é essa, professor, é provocar o debate. Eu acho que, assim como o senhor é idealizador eu não sei se o senhor é o idealizador, mas assim, é um dos, né, desse projeto que eu acho bacana, né? Eu acho bacana, não assim, pode ter defeitos, pode, como o senhor fala numa parte do documentário, uma pena que não pôde entrar, que se tiver algum erro, se eu dê a mão à palmatória, né, que poderia ser corrigido nos próximos volumes, né? Eu acho isso bacana. E o filme tá aí para isso. Então, assim, quando vem esse apagamento do Anhanguera no filme, é exatamente para fazer essa provocação, né? Já que a gente não tem como ele apagar ele da história, e não tem mesmo, né? Não vai mudar nada isso também, se tirar a estátua lá, não vai mudar nada. Né? Eu acho até perigoso. Uma pena o professor Eliezer não estar aqui, que eu acho que ele tem uma visão bem... A Nayara, durante a fala dela, comentou sobre a recepção dos atores na rua, né, pela população. Talvez, a partir dessa experiência, você nos ajude a pensar a respeito de que tipo de intervenção pode ser feita, de fato, tendo como objetivo a reparação que a gente está comentando aqui, porque eu acho que existe um acordo nas falas, apesar de algumas dissonâncias, que diz respeito à necessidade de reparação e à necessidade de uma certa consciência diferente daquela que predomina. E você me traz a informação de que é um pouco mais difícil quando você está ali do lado do Anhanguera com a camiseta questionando essa figura e as pessoas de repente dizem não, deixa ele lá, porque, né? Que tipo de intervenção a gente pode buscar fazer como artistas, como cineastas, como atriz, ator? O que você acha? Para mim,
igual teve uma, esqueci o nome dela, mas ela tá num filme na cidade de Goiás, que ela é uma das personagens que até recita um poema, que ela, como pessoa negra, né, ela não se representa nessa história dos bandeirantes da chegada. Então, tem outro debate dela, porque o filme tem várias partes que não foram colocadas, porque senão ficaria muito longo. Mas ela levanta um debate muito grande, que é aquele em que a escuta, né, porque são pessoas sempre brancas, que têm um conhecimento, que vão falar sobre e tudo mais. Mas aí, quando é que essas pessoas, os povos originários, as pessoas negras, vão ser colocadas nesses espaços para poderem estar falando quais são os heróis dela, né? Quem ela vê que inspirou na construção, que é essa mudança que ela ressaltou que gostaria de ver. Porque ela vê a estátua, mas ela não se sente representada. Então, ela vê... a Léo Dogária, que ela cita, outras pessoas que são da cultura dela, que é inerente da luta dela, que ela se sentiria representada. Então, para mim, eu acho que esses espaços em que nós trazemos essas histórias, esses povos que podem contar a partir do ponto de perspectiva dele, que muda o pensamento, que você começa a dar a escuta, né? Uma escuta que a gente não tem da escola. Eu venho de uma geração que não é a mesma geração de vocês. Então, a minha geração, assim, é o mesmo livro que vai contando. Não é um livro que veio dela, escrito por ela, porque para ela a forma de se comunicar é outra. Então, ela convive dentro da aldeia. Você pode ir visitar ou não, dependendo. Igual na Chapada dos Veadeiros, que tem um encontro multiétnico que é aberto durante uma vez ao ano para a comunidade em volta, Brasil, por onde ele vai. É esse o único momento que as outras pessoas podem ter um contato com a tribo indígena e a cultura. Mas isso não significa que aquilo é a cultura realmente deles, porque aquilo é uma parte que vai ser mostrada para quem está visitando. Então é muito isso, assim, desse ponto de vista. O que é só mostrar? Igual o Brasil é visto para fora. Carnaval, futebol, entendeu? É muito... por que a gente ainda fica batendo nessa mesma tecla que é isso? Por que não podemos mostrar outras histórias, outros heróis mesmo, né? Igual outras pessoas que realmente tragam uma visão que não seja o genocídio. Eu penso assim. Mas na minha perspectiva dessa geração, né? Na geração de cada um. Professora, o que você acha? Então, em primeiro lugar, é fazer com que a sociedade tenha respeito e conheça a história do Brasil, do Goiás. Porque eu acho que mais que fazer essas coisas físicas, precisa passar pela mente e pelo coração, assim como eu falei lá, né? Por exemplo, quando o professor Nilson Jaime fala, ciência se faz com artigo. Tá, mas quem determinou isso? Porque isso tem a ver com os valores que são dados. Então, tudo aqui tem um significado, tudo aqui traz um modelo e um valor. Quando eu chego no lugar que eu digo, eu sou Eunice Tapuia, do povo indígena Tapuia, do Carretão, mais do que eu dizer, eu sou de um povo indígena, eu estou dizendo aquilo que a coroa portuguesa quis e desejou, que era fazer com que os indígenas que foram levados para o ordenamento Pedro III deixassem de ser indígena, não rolou. Ei, vocês não conseguiram. Eu estou aqui, estou dizendo que vocês não conseguiram. Então, isso passa uma mensagem. Então, quando tem a estátua lá do Anhanguera, também passa uma mensagem de quem é que esse povo valoriza. Esse povo que está valorizando essa estátua, ele ainda não conseguiu enxergar toda a morte que aconteceu aqui nesse estado, nesse lugar. Ele ainda não se deu conta, porque se tivesse dado conta, a gente não precisaria estar discutindo isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que da mesma forma que eu me identifico como indígena, mas que no meu sangue corre o sangue negro, corre o sangue não indígena e corre o sangue indígena, Nilson Jaime acabou de dizer, ei, me respeite, porque eu só vivo diferente, mas nós somos iguais.
ei, eu estou na mesma mesa, no mesmo patamar que você, porque eu posso não ter o título, ou eu posso não ter o sobrenome que você tem, eu posso não ter a idade que você tem, mas eu sou humana assim como você. Então, eu acho que é isso que a gente precisa. É uma sociedade goiana que reconheça a sua história, a sociedade goiana que reconheça que aquelas brigas, aquelas violências que aconteceram lá no passado, ela precisa ficar lá no passado. Agora a gente está em outro momento da história e agora nós precisamos fazer a diferença. Eu acho que é isso. Vai muito mais do que o físico, muito mais. Quando esse corte ficou pronto, 2 horas, né? Eu falei, não é comum um documentário ter 2 horas. O mais normal é um documentário ter 1h20, 1h30 no máximo, né? Mas assim, quando eu vi assim, o que está lá é o que eu quis ficasse, sabe? Tinha muito mais coisas para ser colocado. Mas na segunda parte, eu acho que eu vou mais a fundo, assim, a ideia é ir mais a fundo. Assim, eu quero investigar mais a parte da minha família, né? Meu pai, ele teve 2 filhas fora do casamento, e a gente só conheceu ela quando ele estava doente, né? Ele ficou 1 ano, e a gente teve um dia não, uma tarde com essas meninas, que elas moravam em Brasília, e elas vieram para ver ele, né, porque a gente já sabia que meu pai não ia sair daquela situação. Então a gente pediu para nossa mãe, olha, vamos trazer elas para cá, para ele ver elas, né? E foi uma tarde muito bonita. Assim, nós 6 filhos, mais as 2, né, que vieram para ver elas. Mas assim, eu não conhecia elas. Eu tenho vontade de entrevistar elas, né? Saber um pouco de como foi a criação delas, né? A origem delas, o que meu pai fez por elas. Eu sei que meu pai bancou os estudos, assim como ele bancou os nossos estudos, ele bancou os estudos delas também. Então, tenho vontade de ir mais a fundo nessa questão da minha família, né? E, ao mesmo tempo, isso num outro projeto, né? E a gente tem vontade de ir a São Paulo, em Santana do Parnaíba. Já tem, assim, um escopo escrito, né? Para ir atrás dessa raiz, né? Dessa origem. E eu até comentei com a Eunice que se a gente tiver a oportunidade, Eunice, de a gente produzir esses próximos projetos, que ela integrasse a equipe do filme. Porque, assim, eu tive muito conhecimento com ela, uma ligação muito forte com a Eunice, quando eu conheci ela, né? E a terceira parte, cara, é ir na Europa, ir atrás também de uma parte desse ouro que foi, né? O pessoal disse que foi por uma parte está no Vaticano, a maioria foi para a Inglaterra, uma parte está até no Forte Knox, né? Algo assim que fica nos Estados Unidos. Para onde foi esse ouro, né? Porque, como diz o Rodrigo Santana, aqui não ficou quase nada desse ouro. As igrejas aqui, elas eram de barroco muito simples, né? E quanto a gente tem no Vaticano, né, e palácios, eu tive a honra, né, a oportunidade de ir até na Europa, né, na França, Palácio de Versalhes, você vê lá as colunas de ouro, sabe? Na Inglaterra também, você vê lá, e esse ouro não é de lá, esse ouro é de outros lugares do mundo inteiro, né? E, ao mesmo tempo, investigar também, né, a questão do manto Tupinambá, né? Eu não sabia que ele voltou, ele estava prestes a voltar, foi esse ano, 2025? Mais lento do que a gente gostaria de ser, diante da dinâmica e da pressa que a gente tem, né, em preservar essas culturas. E eu fico pensando que é justamente o que a Eunice falou, a pressa é uma pressa de sobrevivência.
Se você acompanha em redes sociais, qualquer uma das redes sociais de povos indígenas no Brasil inteiro, a chacina e o genocídio que se iniciou com a ocupação do Brasil, ela continua. Todo dia existe uma aldeia e existe uma comunidade indígena sendo massacrada nesse exato momento num Brasil que se diz democrático. E não dá para a gente esperar que todos os indígenas alcancem a universidade para que eles tenham direito de voz na universidade. Ou em qualquer outro espaço, né? E eu não estou invalidando o processo da academia, mas às vezes a urgência do tempo e das vidas que estão aqui e do conhecimento que se perde quando se perde uma vida dessas, ele não pode esperar que a pessoa se forme e vire mestra e vire doutora, considerando que não é fácil você sair de uma aldeia para você chegar na universidade e se adaptar àquele processo que não é seu. A antropofagia, ela é um processo digestório difícil. E aí eu agradeço demais, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, porque eu sou uma pessoa que só tem graduação. Depois de 15 anos eu vou conseguir entrar na especialização agora. Né? É um processo muito interessante estar nesse papel e nessa função de representar uma instituição de 75 anos, mas eu vejo que nesses pequenos passos da gente dar voz a Eunice, como a gente deu lá no museu uma vez, e da gente dar voz às pessoas, que a gente tinha começado essa conversa lá no início do podcast, né? Pessoas da diversidade, LGBTQIAPN+, lá no museu também, a gente está dando passo para dizer que o lugar delas também é lá. Né? Que elas falem sobre as suas vidas, que elas falem sobre as suas histórias, que elas façam as críticas pertinentes a esses espaços e que a gente consiga sair desses momentos se projetando para o depois. Ou para um agora que também repercute depois, um depois diferente do que tem sido. Um depois que fale sobre vida, principalmente, né? Sobre potências do povo brasileiro como um todo. Então, eu agradeço demais, Robney, a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é rico demais poder escutar todos vocês. Achei lindo você se dispor a colocar a sua vida no meio desse processo. Né? E a gente está falando sobre as nossas vidas, no final das contas, também. Né? Nós somos o nosso filtro dessa existência nesses territórios. Então, assim, obrigada demais pela oportunidade, pela conversa com vocês também, foi muito rica. Obrigada demais por tudo, tá? Nayara. É bom poder ouvir e conhecer principalmente, pessoalmente aqui, cada ponto de vista de cada um. É isso, obrigada. Para eles, você os incentiva a estudar ainda mais? Foi fácil, foi muito difícil. Então, o que eu tenho para dizer para todos é, parentes e parentas, não vai ser fácil. A língua é outra, os valores aqui são outros, a cultura é outra, a comida é muito diferente. Tudo aqui é um desafio. Às vezes aquilo que é muito simples para qualquer um que está aqui, para a gente é um detalhe que vai fazer toda a diferença. Então é muito difícil, mas a gente precisa ocupar esses espaços. Isso o Jaime acabou de dizer. Então você faz a diferença no espaço que você conquistou. Eu estou tentando fazer essa diferença. E a universidade já está aberta, tanto é que hoje a gente não tem mais só os artigos científicos para dizer que é ciência. A gente já, os TCCs, por exemplo, dos alunos do Tacna-Racan, não precisa ser o TCC escrito. Pode ser um áudio, pode ser um filme. Isso está mostrando que a universidade está aberta, está valorizando que há outras formas de se fazer ciência. Então, o que eu tenho a dizer é, parentas e parentas, venha. Nós precisamos aldear as universidades. Nós precisamos mostrar que nós estamos presentes, estamos vivos e que podemos sim fazer a diferença. E eu acho que gostaria muito de agradecer por fazer parte desse projeto tão lindo, dizer também que e aí nesse sentido eu tenho muito a agradecer, porque a pessoa que tem coragem de fazer isso, ela está aberta a nos ouvir, estar aberta a ser parceiro, estar aberta a caminhar com a gente, estar aberto a ver que o que aconteceu vai trazer significância, vai impactar no mundo atual, mas que nós juntos podemos fazer a diferença, que nós juntos podemos caminhar para que aquilo que acontecia lá no passado não aconteça agora, para que eu consiga mostrar para os meus
para os que virão depois de mim, que a gente pode caminhar de mão dadas. Que junto a minha ciência com a sua ciência pode trazer remédios, que vai curar doenças, pode trazer formas de pensar que vai complementar e vai fazer a diferença para essa sociedade. Dizer que, como eu falei no filme, termos que não fazem sentido nenhum pra gente. Diabo. O que é diabo? Pra gente não significa nada, porque pra gente é os encantados que existem, que são os espíritos que nos protegem, que nos orientam. Velho tem um sentido totalmente contrário do que é aqui nessa sociedade. Também sou humana. Eu tenho 3 filhos para cuidar. Eu tenho os meus pais para cuidar. Eu sou uma liderança indígena. Eu tenho muitas coisas para... Nós precisamos estar junto. Eunice abriu a porta da sua casa para receber um branco. Assim como os nossos antepassados abriu a porta quando aquelas 13 caravelas chegaram lá no litoral. Entende? Então a gente precisa refletir. A história que está acontecendo hoje, ela está se repetindo ou ela está sendo feita diferente? É isso a reflexão que eu deixo hoje, nesse dia. Obrigado.